Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todas estejam bem. Hoje nós vamos começar a falar novamente, né, sobre a minha gestação, como foi os 9 meses de gestação, os meus sintomas, os hormônios, como ficaram, se eu tive muito enjoo, como que foi todo esse processo dos 9 meses. Então já continuem aqui comigo e para vocês saberem tudo certinho o que aconteceu e como foi toda essa etapa aí para mim, se foi difícil ou se não foi. Então bora lá, vem comigo. Então, vamos falar, né, gente, de mais um pouquinho de gestação do meu bebê arco-íris. Como que tudo aconteceu? Foi com a falha da pílula do dia seguinte, que é esse vídeo aqui que eu tô colocando pra você. Se você não assistiu, assiste que você vai entender melhor a história. Então, ele é um bebê arco-íris porque antes dele eu tive um aborto, isso mesmo, um aborto. E quando eu descobri a gravidez, já foi bem logo no início, porque eu fiz o exame, já deu positivo e eu já fiquei bem nervosa, por quê? Porque eu tinha tido um aborto 1 ano, tava fazendo 1 ano. E eu fiquei com muito medo, não só eu, como o meu marido, mas em momento nenhum a gente desfez da gestação. O que aconteceu? A gente ficou feliz, mas vamos dizer que foi os 9 meses com muito medo. Porque eu tive um aborto espontâneo, então a gente tinha medo que isso viesse a acontecer novamente. O ruim de tudo isso foi que eu não me apeguei muito à barriga, mas eu conversava com meu filho. Só que foi uma gestação difícil devido aos medos. E para começo, né, sim, de tudo, eu tomava remédios controlados para ansiedade, estresse e depressão. Só que para depressão eu não tomava. Eu tomava mais assim, controlado para ansiedade. E quando a gente engravida, todos os médicos pedem para cortar todos esses tipos de remédio. Mas eu não cortei, tá? Eu continuei tomando meu remédio, eu fui até o médico, né, no caso, que sempre cuidou dos meus remédios, que sempre tratou de mim assim, ele falou: não, se você tem medo, continua. Porque antes a mamãe bem e passando tranquilidade pro bebê do que uma mãe deprimida, do que uma mãe triste e passando outras substâncias pro bebê. Então é mais perigoso a substância do seu estresse, da sua ansiedade, do que a do remédio. Porque assim, se a gente conseguir dominar alguma coisa na nossa cabeça, assim, ó, toda vez que a gente for tomar a vitamina pro bebê, a gente sempre passa a mão na barriga e fala assim: filho, esse é pra você. E quando a gente for tomar algo, que infelizmente no meu caso eu não poderia parar de tomar porque eu já tomo há muitos anos, há mais de 15 anos, então eu ia entrar num colapso de nervoso muito grande, de um estresse para vir ter várias crises de síndrome do pânico e de ansiedade. Então eu continuei a tomar e o meu médico também não tirou. Ótimo, para mim foi perfeito. E como na gestação do Pietro, que tem 7 aninhos, eu tomei a gestação toda alprazolam e Rivotril. E meu filho, graças a Deus, ele é perfeito, nunca teve problema de nada. Inclusive, ele é um dos alunos mais inteligentes da sala, graças a Deus. Ele é, assim, uma criança agitada, mas não tem nada a ver com os remédios, tá? Então, assim, eu continuei a tomar
na gravidez do Miguel. No comecinho foi difícil, porque são mudanças de hormônio, um outro corpo, né? A gente tem que superar um outro corpo dentro do nosso corpo, aquela transformação toda, né? Tanto de hormônio, psicológico, o nosso próprio corpo, nosso próprio organismo, tendo que enfrentar aí as mudanças. Então, com o comecinho eu tive sim, eu comecei com enjoos na sexta semana, tive enjoos, mas era difícil eu soltar para fora, eu vomitar, mas enjoo eu tive demais e com bastante azia, tive muita. E infelizmente o meu quadro de ansiedade e estresse também piorou demais, que eu tava tomando até 3 comprimidos, né, de alprazolam. Tentei diminuir, mas foi muito ruim, bem ruim mesmo. E o que eu tenho para relatar para vocês de tudo isso? Que foi os 4 primeiros meses foi horrível, porque eu cheguei a ter taquicardia, porque no comecinho da gestação algumas mulheres têm aceleração, sim, nos batimentos cardíacos, eles aumentam. E para nós que temos ansiedade e estresse, é muito pior, né? É bem pior. A mudança é radical. E eu cheguei a ter também crises de ansiedade muito forte, taquicardia e áurea de enxaqueca. Fazia muito tempo que eu não tinha uma áurea de enxaqueca e eu tive. E foi onde me piorou bastante. Que eu cheguei a ter que ir pronto-socorro e os meus batimentos estavam 148 batimentos cardíacos. Sim, eu fui ao hospital, só que foi assim, fui muito mal atendida. As médicas assim falaram que não era para mim estar ali, que era para passar com um clínico geral. Só que se a médica ginecologista não pode me passar um remédio com firmeza, quem é um clínico geral para passar, né? Então ficaram jogando para lá, jogando para cá, enfim. O clínico geral ligou para um amigo, né, obstetra dele, e ele falou: "Dá um remédio para ela tomar", que era para desacelerar o coração e não ia fazer mal pro bebê. Foi muito bom esse remédio para mim. Só que foi um dia que eu tive que superar uma situação muito ruim que eu não gostaria nem de comentar aqui no canal, porque não é relacionado a mim, mas é relacionado na noite que eu estive lá, né? Que infelizmente eu cheguei a ver uma tragédia, né, de uma criança de 5 anos na minha frente, que entrou conversando normal e de repente veio a óbito, tudo ali comigo. Tipo, eu vendo, ouvindo, então pra mim, meu Deus do céu, foi uma coisa horrível, mas não vem ao caso, né? Mas foi uma coisa que me abalou e me deixou bem pior durante muito tempo. E chegou um dia que eu tive taquicardia 3 vezes. Então, pra mim foi muito difícil mesmo o começo. Eu queria chorar, eu queria botar pra fora e eu não conseguia chorar. Era muito desespero. Eu tomava chá de camomila e eu não vou mentir que me acalmava. Eu tomava ele bem quentinho, ele dava um relaxamento no corpo bem gostoso e era onde eu conseguia dormir. Mas mesmo assim eu mantive o remédio, não deixei de parar de tomar o remédio. E com 4 semanas, 5 semanas, eu cheguei a pedir, né, a fazer uma ultra, mas a ultra só deu saco gestacional. Então o desespero bateu, né? O desespero bateu, eu pensei que ia acontecer a mesma coisa que tinha acontecido comigo antes do Pietro, porque o Pietro também é bebê arco-íris, tá? Que eu tive uma gestação anembrionária.
Então aquilo ficou muito na minha cabeça e na cabeça do meu marido. A gente passou 15 dias, né? Porque o médico deu 15 dias para fazer a outra. Mas graças a Deus, quando a gente voltou, tava lá o coração do meu pequeno, ou da minha pequena, né? Porque a gente não sabia o sexo, óbvio. E tava lá o coraçãozinho batendo bem forte, firme, saudável, graças a Deus. Mas mesmo assim, o medo continuou. Daí chegamos a fazer a de 12 semanas, que depois eu vou postar para vocês verem que lindo. Ele mexendo as perninhas, fazendo movimentos com a mãozinha, uma gracinha. Daí foi passando um pouco, a gente foi ficando um pouco mais aliviado. Mas até o 4º mês foi bem assim. A gente ficou bem nervosos, a gente não conseguia relaxar por nada. E como tem hoje a internet, que tem muitas informações, hoje a gente tem mais medo, porque a gente acaba conhecendo coisas que a gente não conhecia, que a gente não imaginava que poderia acontecer. E sem se falar que eu faço parte também de um grupo de mamães 2020, né? E ajuda muito. Então, se você tá grávida ou pretende engravidar, entra nesses grupos que vai ajudar muito vocês, tá? Vai acontecer realidades que vai te doer, que vai te deixar triste, vai. Mas vai trazer realidades que vai te confortar, que vai fazer um bem danado, principalmente as amizades que a gente constrói ali. E esse grupo até hoje existe, graças a Deus. E daí, continuando a minha gestação, depois do 4º mês, deu uma melhorada, os enjoos e até ataque cardíaco melhorou também. Graças a Deus, mas foram meses muito difíceis, angustiosos. A gente não chegou a fazer a translucência nucal. A gente fez somente o exame normal do bebê de 12 semanas. Que tava tudo ok com o meu pequeno, tava tudo ótimo, graças a Deus. E daí a gente fomos pedindo, né, ultrassom. A gente fez particular sem poder, mas a gente queria saber se estava tudo bem. Que o medo era muito grande de vir a perca, né? E como eu tinha muita dor, com 3 meses eu já não conseguia mais andar, porque eu tinha muita dor e do Pietro não foi diferente. A única gestação que eu tive diferente foi o meu primeiro, que foi o Kyron, que eu não tive dor, mas compensação eu passei mal os 9 meses. Eu vomitei, precisei de soro os 9 meses. Do Pietro foi mal até os 3 meses e meio, 4 meses de enjoo. E no terceiro agora, que foi o Miguel, eu também tive enjoo até o 4º mês, depois melhorou. No finalzinho tive bem pouca azia, bem pouca mesmo. Então vamos dizer que são gestações bem diferentes uma da outra. Nossa, muito diferente. Nessa do Miguel, eu não sei se é devido... Não, eu creio que não tem nada a ver com a idade, mas eu creio que eu tava já acima do peso e também não fazia nenhum tipo de exercício, estava bem sedentária, então eu estava já me sentindo muito cansada desde o comecinho. Eu sentia fraqueza, mal-estar todo momento, batedeiras no coração, taquicardia, né, enfim, falta de ar e uma quentura que dava assim na minha cabeça muito ruim mesmo. Então foram meses muito difíceis para mim. Eu vou dizer que foi muito pouco que eu curti a gestação do Miguel, foi bem pouco mesmo. Não foi que nem a dos outros que eu pude curtir. E todas assim eu tive um probleminha, mas do Miguel foi mais medo, receio da perca, de tudo, né? Então, pra mim foi assim, eu tinha medo de tudo. Medo que acontecia qualquer coisa. E eu tinha esse medo até o final da gestação. E até parto e pós-parto, né? E a gente fica com vários receios.
Então eu passei toda a gestação assim, sentindo esses sintomas. Depois do quarto mês, né, veio o quinto mês, aí já começou a melhorar bastante, mas a barriga já pesava bastante, daí que doía muito mais. Eu não conseguia fazer nada em casa porque eu sentia um cansaço extremo, tipo um cansaço fora de mim. Eu chegava a falar com os médicos e eles falavam que era normal, devido, né, à gravidez mesmo. Muitos casos são normais, mas alguns não são. Mas eu cheguei a fazer até eletro do coração. Acho que eu cheguei a fazer até 3 vezes eletro do coração. E tudo que podia fazer para me acalmar, eu trazer paz para o meu filho e trazer paz para mim também, para que eu pudesse continuar minha gestação bem. Então, o medo, ele caminhou comigo até o finalzinho da gestação, que foi em janeiro, né, dia 4. Acabou o meu medo. Que daí veio os outros, mas é com mais alegria, vamos dizer. Então, o meu relato de parto é esse. Se eu esqueci de alguma coisa, eu venho, eu comento com vocês nos comentários. Mas, assim, o que mais me pegou realmente foi a ansiedade, os hormônios, né, todo virados, assim, o estresse, muita angústia, e eu me peguei muito na oração. Eu orava bastante para que Deus tirasse tudo aquilo de mim, aqueles medos, aquelas angústias, e o grupo das meninas que me ajudavam bastante, que era sempre aquela torcida, né, uma para outra, que tudo desse certo. Para umas deram, para umas infelizmente não deram certo, mas a vida é assim mesmo. E é aquilo, se você tem um sonho de ser mãe, não consegue engravidar, não pare, mulher. Continua, insiste. Tudo é por Deus, no momento certo de Deus. Nós vemos muitos milagres acontecendo de mamães que nunca poderiam ser mães e acabaram conseguindo engravidar. Eu tive 2 abortos. E os meus 2 que vieram foram ainda com a pílula do dia seguinte, que eu queria evitar, né, a gravidez, e foram os 2 que deram certo. Com o terceiro, né, que é o meu primeiro filho, que tem 19 anos. Eu vou trazer bastante coisa dos meus filhos para vocês, vou trazer algumas rotinas minhas, mas eu quero começar com calma, falando tudo para vocês assim do comecinho. Mas eu não vou mentir, de novo vou falar que foram meses angustiantes até ter o meu filho nos meus braços, mas eu fiz tudo certinho. Todas as outras, tá? Eu fiz a da morfológica de 24 semanas, eu fiz depois com 30 semanas, depois com 34 e depois com 36 semanas e depois logo o Miguel veio ao mundo. Com a graça de Deus. Então eu vou trazer para vocês o Miguel, para vocês conhecerem, o Pietro e o Cairon também, que são meus 3 príncipes. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais assim, falando um pouco do que eu senti. Se você, mamãe, sente isso, deixa nos comentários se você tem medo, se você tá com receio. E em relação à medicação, eu não tiro e eu não tiraria, porque aquilo, antes uma mãe bem e passando paz, passando tranquilidade para o seu filho do que uma mãe com abstinência do remédio, com euforia, estresse, ansiedade, passando aquela química bem ruim para o bebê. Então, antes você tá bem do que você tá mal e passando tudo aquilo que você está sentindo de mal para o seu filho. Eu te garanto que se você tomar o seu remédio direitinho, o teu filho irá vir ao mundo com saúde, sim, como os meus vieram, tá? Então não temam de tomar o remédio. E insistem sim dos médicos
passarem para vocês, mas isso é só para as mamães que não conseguem ficar sem o remédio, porque eu conheço mamães que conseguiram tirar o remédio na gestação toda e foi tudo bem, ficou tudo bem. Só que se você já tá tendo um comprometimento seríssimo na gestação sem o remédio, de você ter a depressão pós-parto é totalmente 99%. Porque é muito ruim depois, né, o puerpério, que tem essa fase também que nós mulheres passamos, que não é fácil. Então se cuidem, tenham fé em Deus, cuida do seu filho com muito carinho, com muito amor, passa bastante energia boa, canta música pra ele, faz ele te sentir que isso tudo vai dar certo. Eu garanto pra vocês que não vai ser o remédio que vai fazer mal pro teu filho. Porque nós vemos mamães que não tomam nenhum tipo de remédio, não tem problema nenhum, e infelizmente os bebezinhos vêm com algum problema, tá? Então não coloquem a culpa no remédio. Fiquem em paz, tomem em paz, que tudo vai dar certo como deu pra mim. Eu já tranquilizei muitas mamães e graças a Deus deu tudo certo. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar nos comentários aí pra mim, que eu respondo. E a gente vai trazendo mais vídeo pra vocês de maternidade, de maquiagem, estilo de vida. Vou mostrar o meu cantinho pra vocês. Só que tá muito bagunçado, que quando vem bebê, tudo sai do lugar, parece. E a gente fica até com uma carinha de cansada, ó. Eu tô sempre com bastante, porque eu amamento, né? Então a gente tá sempre cansadinha. Mas é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sugestões de vídeo aí pra mim. E se você gostou, tem amigas com dúvidas, compartilha esse vídeo que vai ajudar bastante, ok? Então tá, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!